Bom dia! No episódio de hoje iremos explorar a história de um grande matemático português do século XVIII. Portugal nasceu oficialmente há 870 anos, em 1143. Desde os primeiros portugueses até aos que nasceram já este ano, terão passado cerca de 35 gerações, o que dá portugueses para todos os gostos. Alguns deram-nos a glória de descobrir novos mundos explorando mares e oceanos. Isto depois de outros nos terem dado o próprio país e definido as fronteiras. Certos houve que, de tanto orgulho lusitano, deram dores de cabeça aos portugueses e o reino aos espanhóis. Por isso, outros tiveram de bater em nuestros hermanos, nem que fosse à passada. Mas hoje, felizmente, somos todos amiguinhos e até jogamos à bola juntos. Voltando ao passado, houve quem nos desse uma rainha que já estava morta, tal era o amor que ainda nutria por ela. Alguns portugueses criaram a moda de fugir para o Brasil, tendência que, aliás, teve vários seguidores mesmo nos nossos dias. Muitos lutaram pelo país com espadas e bestas, outros com canhões e espingardas. Alguns preferiram munir-se de uma pena ou de uma caneta para nos reinventar a língua portuguesa com toda a genialidade. Neste programa só falamos de portugueses que mudaram e muito o nosso país para o bem ou para o mal, mas a verdade é que alguma coisa todos fizeram pela história de Portugal. Falamos de história porquê? A história estuda a vida do homem através do tempo. Como a história estuda a vida do homem através do tempo, este documentário irá explorar a história de um homem português, que muito explorou na área da matemática para poder ser reconhecido como um matemático. Porquê explorar a vida de um matemático? A matemática ocupa um papel cada vez mais importante no nosso dia-a-dia, pois muitos dos fenómenos que ocorrem são explicados através da matemática. Esta não só é uma ciência que estuda os números, é muito mais do que isto. A matemática é como um campo de exploração, de invenção, de inovação, que está em constante crescimento. Desenvolvimento que se deve aos matemáticos, que apreciam o conhecimento e exploram esta área. Por este motivo, é fundamental conhecermos um pouco da vida de diferentes matemáticos. E assim começa a história da vida de um homem português que, pela sua ação, marcou Portugal. Era, uma vez, uma criada chamada Jacinta Inês, que recebeu uma educação elementar. Esta era casada com um pintor, Lourenço Cunha, que tinha alguma notoriedade, devido à passagem por Roma, que lhe permitiu melhorar a sua técnica. De acordo com alguns escritos, há possibilidades de que ele tenha ensinado ao filho rudimentos da matemática e da geometria. No dia 11 de maio de 1744, este casal teve um filho e batizaram-no a 22 de maio com o nome de José Anastácio da Cunha. Mal sabiam eles que o seu filho iria ser um dos matemáticos portugueses mais importantes no século XVIII. José da Cunha estudou até aos 19 anos, no convento de Nossa Senhora das Necessidades, em Lisboa, no qual aprendeu gramática, retórica e lógica. A matemática surge na vida deste jovem através do seu estudo autónomo, bem como a física. Os princípios cristãos também foram-lhes transmitidos pela mãe. No dia 25 de abril de 1774, foi nomeado tenente do regime de artilharia do Porto. Esta oportunidade possibilitou aprofundar os seus estudos em relação à matemática, como também à história, às artes e à literatura. Este jovem dominava a área científica, a área da linguística e a área literária. O contacto com oficiais de culturas de países designados como iluminados influenciaram a sua personalidade e aprendeu diversas línguas através do convívio com ingleses, franceses e italianos. Estas aprendizagens permitiram-lhe realizar traduções.
A 5 de fevereiro de 1777, obteve o cargo de tenente-coronel. E aos 25 anos foi destacado para a Praça de Almeida, em Valência. Marquês de Pombal, em 1773, elegeu José Anastácio da Cunha como lente de geometria na Universidade de Coimbra. Exerceu esse cargo durante 5 anos, no qual arranjou uma forma mais simples de ensinar geometria, recorrendo a uma só folha. Contudo, ainda não era do seu agrado essa explicação de geometria, e apresentou em 1776 o Compêndio de Elementos Práticos de Geometria numa congregação na Faculdade de Matemática. Este novo método já fazia parte da sua grande obra Princípios Matemáticos. As convenções pedagógicas utilizadas por Anastácio da Cunha eram invulgares para a época. Esta irregularidade prendia-se no facto de não repetir o que estava nos livros. Antes ia de encontro com os estatutos da instituição. Isto devia-se à tentativa de fomentar uma prática de ensino onde os alunos tomavam consciência dos aspectos particulares do que se pretendia transmitir, para ultrapassarem as suas dificuldades. A atitude de José Anastácio da Cunha devia-se ao modo como o ensino da geometria e realizado era utilizado a tradução dos elementos de trigonometria e álgebra de José Monteiro Rocha, a qual, na opinião de José Anastácio da Cunha, era demasiado longa e complicada. Em 1777, após a morte de Dom José, o Marquês de Pombal caiu em desgraça e os setores políticos e sociais por ele reprimidos rapidamente foram reabilitados. As práticas de Anastácio da Cunha, que foi considerado um livro pensador, não tardaram a ser consideradas inconvenientes devido à reativação da Inquisição. Após terminar o seu percurso universitário em 1777, foi denunciado no ano seguinte por antigos colegas e conhecidos à Inquisição e detido por esta. A justificação da sua prisão relacionava-se com o envolvimento com os protestantes ingleses e com a leitura de certos autores considerados perigosos na época, como Voltaire, entre outros, o que influenciava as novas gerações. A sentença foi lida em público, num ato de fé realizado em Lisboa a 11 de outubro do mesmo ano, sendo condenado a 3 anos de reclusão, na Casa das Necessidades da Congregação do Oratório, seguidos de 4 anos de degredo em Évora. Consequentemente, foi afastado da universidade onde trabalhava, dos seus bens e dos seus títulos, e foi proibido voltar a Coimbra e a Valência. A 23 de janeiro de 1781, a pedido de Anastácio, foi-lhe perdoado o resto da pena. Nessa altura, assumiu a função de professor de matemática na Casa Pia, onde pôde, então, resumir um livro que vinha a escrever durante alguns anos e que foi publicado em 1782, Os Princípios Matemáticos. Já em 1783, foi eleito assistente do curso de matemática no Colégio de São Lucas da Casa Pia, em Lisboa, onde já utilizava um capítulo do seu livro para lecionar. Este matemático forneceu aos alunos deste colégio fortes bases científicas. Faleceu em janeiro de 1787, aos 43 anos de idade, de ataque biliar. Nesta altura morava na calçada do Senhor Jesus da Boa Sorte. Mesmo depois de seu desaparecimento, José Anastácio da Cunha marcou sua presença devido às suas obras. Ao longo da sua vida escreveu várias obras, mas nenhuma foi publicada em vida. A sua primeira obra a ser publicada foi Princípios Matemáticos, para a instrução dos alunos do Colégio de São Lucas da Real Casa Pia do Castelo de São Jorge. Esta obra foi iniciada em 1786 e concluída poucos dias antes de seu falecimento. Esta obra foi revista pelo próprio Anastácio da Cunha. A sua publicação foi feita em 1790 em Lisboa. Existe uma primeira versão em 1771, a qual foi apresentada ao Conselho da Faculdade de Matemática, mas não foi obtida nenhuma resposta. Os primeiros capítulos foram impressos e circularam em Lisboa em 1782. A obra é considerada a mais importante, apesar de ter sido publicada como um livro didático. Isto porque, quando iniciou a elaboração, era ainda lente em Coimbra, tendo por isso a sua importância ultrapassado muitos aspectos didáticos. A obra mais importante deste matemático é composta por 21 livros, os quais hoje seriam chamados de capítulos. A imagem mostra a sequência destes livros.
O primeiro e o segundo dizem respeito à geometria. O terceiro e o quarto tratam da aritmética. O quinto, o sexto e o sétimo são referentes à geometria. O oitavo diz respeito à álgebra. O nono é referente à análise em séries. O décimo, 11º e 12º trata da álgebra. O 13º e 14º falam sobre geometria. O 15º sobre a análise. O 16º é referente à trigonometria. O 17º referente à geometria diferencial elementar. O 18º e 19º referentes à análise. O 20º diferenças finitas e o 21º miscelânea. Ainda em relação a esta obra, o seu discípulo João Manuel de Abreu, no ano de 1811, em Bordeaux, traduziu para francês o livro, ao qual acrescentou um prefácio. Esta tradução tornou-o reconhecido por toda a Europa. José Anastácio escreveu, em 1785, tradução de uma fona de Mr. de Volontaire, oficina da Real Academia das Ciências. Este livro continha as suas cartas ao Papa Bento XIV e do Papa ao Mr. de Volontaire, que não apresentava o nome do tradutor. No ano de 1807, em Londres, terá sido publicado por Domingos de Sousa Coutinho, Ensaio sobre Princípios de Mecânica, a qual não se encontra exemplares, existindo apenas uma versão publicada na revista O Instituto, de Coimbra, em 1856. Carta Físico-Matemática sobre a teoria da pólvora em geral e a determinação do melhor comprimento das peças em particular, uma outra obra escrita por José Anastácio da Cunha em 1769, foi publicada por José Vitorino Damasio e Diogo Cobo. Esta carta foi preparada a pedido de Simon Fraser e foi apresentada ao convívio, que, ao verificar que estavam citadas algumas autoridades que não estavam presentes no plano de estudos militares, o provocou a repreensão de Anastácio da Cunha, apesar de, mais tarde, ter sido reconhecido o seu mérito. Esta carta tinha como objetivo dar a conhecer as suas excepcionais aptidões, apontando erros e faltas de precisão que encontrou em alguns trabalhos deste livro. José Anastácio da Cunha escreveu em 1780 Notícias Literárias de Portugal, mas que só foram editadas em 1966 por Joel Serrão. E ainda, Scriptus Pontus. Depois de conhecer a história da vida de José Anastácio da Cunha e a sua obra, resta-nos estudar quais são os seus contributos matemáticos. Foi um dos precursores da reforma da análise matemática, realizada no século V. Os princípios matemáticos consistem numa sequência bem articulada de definições, axiomas, proposições e demonstrações, com uma fundamentação lógico-dedutível notável e com preocupações de rigor ímpares. Os principais contributos deixados por este matemático no âmbito do posterior desenvolvimento da análise infinitesimal são uma nova teoria sobre a função exponencial a elevado a b como soma de uma série de potências convergentes, a introdução da definição de diferencial de uma função real de variável real e a apresentação da primeira definição rigorosa de convergência de uma série, antecipando-se aos trabalhos desenvolvidos por Bolzano e por Cauchy. Nas suas obras, temos a abordagem aos seguintes conceitos: o conceito de número irracional, que ainda não nos é dado a conhecer de uma forma clara por este matemático, assistindo-se, com efeito, a iguais terminologias, quer o número se trate de uma vida infinita periódica ou não periódica. Potência de um determinado fator, bem como uma consequente radiciação. Mostra como efetuar a simplificação de frações, a extração de raízes e a verificação da proporcionalidade entre grandezas. A escrita decimal dos números, referente à trigonometria, assiste à definição do número irracional, π, sem que seja referenciado como possuindo essa natureza.
Assistimos assim à utilização da terminologia, quer na designação de dízimos infinitas periódicas ou infinitas não periódicas. Definição de número complexo não pode ser interpretada no sentido em que hoje utilizamos. Define os números complexos como números dados em unidades físicas diferentes. Verificamos que a utilização do número i em nada tem a ver com a utilizada nos dias de hoje. Mostra-nos como somar e subtrair números complexos. A associação de i a raiz quadrada de menos 1 surgiu por parte de Leonhard Euler. Em 1739, Euler apresentou um trabalho à Academia de Ciências de São Petersburgo, no qual é feita a primeira discussão acerca do cálculo de funções trigonométricas. A apresentação de uma nova teoria da função exponencial e, por inversão, a de logaritmo, definindo-a como a soma de uma série de potências convergentes, antecipando a teoria das funções analíticas que se iria desenvolver no século seguinte. Definição de diferencial de uma função real de variável real, equivalente àquela que se passou a utilizar após Cauchy. Definição analítica de diferencial. Anastácio da Cunha trata conceitos verdadeiramente vanguardistas para a sua época, tais como a teoria dos limites mediante uma manipulação algébrica de desigualdades envolvendo quantidades finitas e bem determinadas, o fato de a diferenciabilidade implicar a continuidade sem explicitar contudo o conceito de função contínua, a obtenção do desenvolvimento de Taylor e o teorema de Schwarz relativo à igualdade de derivadas mistas. E por hoje é tudo. Continuação de um bom dia.